Senhor Jesus, minha irmã, e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus possa te abençoar. Eu quero aqui, neste momento, compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, do versículo 17 ao 21, e capítulo 33, do versículo de número 2 até o 9. Ezequiel 3, versículo 17 e 21 diz assim: Filho do homem, eu te darei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirá a palavra e avisarás a minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerá, e tu não avisares e nada disseres para advertir do seu mau caminho, para lhe salvar sua vida, esse perverso certamente morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Mas se avisares o perverso, ele não se converter da sua maldade, do seu caminho, o perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvar-te a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça, fizer a maldade e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não avisar-te no seu pecado, morrerá. As suas justiças que praticam não serão lembradas, mas eu lembrarei, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. No entanto, se tu avisar-te o justo para que não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvará a tua alma. Agora aqui em Ezequiel 33, versículo de número 2 ao 9, diz assim: Filho do homem, fala aos filhos de Israel, teu povo, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar os homens dos seus limites e constituir por sua atalaia, e vendo que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta, avisar o povo, se aquele ouvir o som da trombeta e não for avisado, e vier a espada, o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele, mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir e que vem a espada, não tocar a trombeta, não for avisado o povo, se a espada vier abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás o aviso da minha parte. Se eu disser o perverso, certamente morrerá, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para que avisar o seu caminho, para que dele se converta, ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrar-te a tua própria alma. Por favor, em nome do Senhor Jesus, ouça com atenção o que Deus vai falar. Atalaia aqui, minha irmã e meu irmão, é um servo de Deus, é um vigilante, e a sua função aqui é avisar o povo do perigo. A sua responsabilidade é muito grande e ele não pode dormir. Deve ficar ali o atalaia de sentinela. A qualquer sinal de perigo, se põe em alerta, tomando as devidas providências, para assim alertar o povo do mal ou do bem que irá acontecer. Neste contexto aqui do profeta Ezequiel, o qual aqui estava cativo na Babilônia. Naquele tempo aqui as cidades tinham muralhas como torres onde ficavam os seus vigias, chamados por atalaia.
Os atalaias geralmente moravam em casas anexas aos muros da cidade, trabalhavam em turnos e vigiavam dia e noite. Quando via qualquer sinal de perigo ou qualquer movimento estranho, ficava atento que percebia ser um inimigo. O atalaia tocava então a trombeta para assim anunciar o perigo, para que fechassem todas as portas da cidade e o povo se amarrasse, colocando em posição de ataque. Deus então agora vai chamar o profeta Ezequiel por atalaia, porque era um profeta. Como cristãos, nós também somos atalaias, porque estamos sobre uma torre forte, o qual é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios 18:10. E nós temos que estar vigiando em todo o tempo. Mateus 24, versículo 42. Para anunciar ao mundo que o inimigo se aproxima, declarar guerra contra o pecado. Esse é o dever do atalaia. Denunciar o pecado, falar aquilo que Deus coloca em seu coração. Os ouvidos do atalaia. O atalaia ouve a voz de Deus. A sua obrigação ou a responsabilidade é anunciar o perigo, porque está num lugar alto de privilégio, mas não tem que falar algo que viu e nem ouviu, mas sim aquilo que Deus colocou em seu coração. Nós devemos falar aquilo que o Senhor nos mostrou ou falou. Ezequiel 3, versículo 16, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ezequiel 3, 22, ele me disse. Ezequiel 3, 27, quando falar comigo. Ezequiel 33, versículo 7, ouvirás a palavra da minha boca. Deus fala então com o profeta, Deus fala então com o seu atalaia, para que ele tenha que dizer, orientando o povo quanto ao perigo. Ezequiel 3, 22, levanta-te, sai do vale, eis que ali eu falarei contigo. Ezequiel 3, 23, então me levarás a sair do vale, eis que a glória do Senhor estava ali. Ezequiel 3, 24, então entrou em mim o Espírito, me pôs em pé e ele falou comigo. Quando aqui o profeta Ezequiel foi ao local em qual o Senhor marcou com ele, Deus já estava à sua espera, porque Deus anseia em se encontrar conosco. Devemos estar aonde o Senhor quer que nós estejamos para falar conosco. A presença dele, quando confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos o Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. E se temos então o Espírito Santo, ouvimos a voz de Deus, porque ele fala a nós em nosso coração. O atalaia ouve a voz do Senhor. Agora que aos pés do atalaia, o atalaia deve estar de pé, posicionado, vigilante, fazendo a ronda ali. Deus nos protege com a sua mão poderosa, com a sua mão potente. Deus nos protege com a sua mão, porque somos seus atalaias, somos seus filhos, somos seus servos. Ele nos manda, ele nos falar a sua mensagem, e Deus nos manda levantarmos, nos dispormos para vigiar e ouvir a sua voz. Ezequiel 33, versículo 7, a ti, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Ezequiel 33, 22, a mão do Senhor estava sobre mim, ele me disse, levanta-te. Ezequiel 33, versículo 4, então entrou ali o Espírito do Senhor e me pôs em pé, e ele falou comigo. O Espírito Santo do Senhor que entra em nós, nos levanta e fala conosco. O Senhor pode estar te enchendo do seu Espírito Santo e te levantando para que você seja alguém que ouça a voz de Deus. O atalaia permanece de pé na sua presença. Agora que a boca do atalaia dá o aviso aqui do atalaia, a missão do atalaia, ou seja, a responsabilidade, é uma questão aqui de vida ou morte, tanto para quem ouve como para quem vai falar. Ezequiel 33, do versículo 4 ao 6. A mensagem aqui, a pregação, é chamada de aviso 7 vezes. Isso porque Deus sempre envia uma palavra antes, ou seja, Deus sempre avisa uma nação, seus filhos servos, antes que algo possa acontecer.
Um aviso aqui é uma notícia de algo que ainda vai acontecer. Deus sempre nos prepara para as lutas ou atalaia que Deus tem de dar o aviso o mais rápido possível. Não pode dar tempo ao inimigo se aproximar. Quanto antes avisar o povo, mais para se preparar e se defender. Quando aqui o atalaia não toca a trombeta avisando, ele é morto pelos seus inimigos que ajudou, ou pelos seus amigos que o traiu. Mas se avisar, pelo menos foi justo, cumpriu a sua tarefa, cumpriu ali a sua missão e não tem culpa se alguém não se preparou, ou seja, se não se converteu, que não deu ouvido à voz de Deus através do atalaia. Ezequiel 3, versículo 17: avisa-los da morte da minha parte. Ezequiel 3, 27: assim diz o Senhor. Nós falamos que Deus disse e Ele fala através de nós. E não temos que arranjar o que falar. Nossa única obrigação é repetir tudo o que ouvimos ou ouvimos da parte de Deus. Toda vez que entregaram a mensagem, Ezequiel disse assim: veio então a mim a palavra do Senhor. Ezequiel 3, versículo de número 16. Começa a dizer que Deus então vai falar com o profeta. O nosso dever é dizer que foi Deus quem nos falou e já começar a falar as palavras de Deus. A boca do outro fala o eco da voz de Deus aqui na terra. Ou seja, profeta atalaia é um porta-voz oficial chamado, vocação separado, instruído pelo próprio Senhor e Salvador Jesus. Agora que os olhos do atalaia, o atalaia aqui tem uma visão privilegiada e sempre ele deve estar atento. Mas se as pessoas não acreditam no que o atalaia diz, se as pessoas não acreditam que o profeta diz, se as pessoas não acreditam que o servo do Senhor, a serva do Senhor diz, essa pessoa irá prestar conta com Deus. Escute aí. Mas se as pessoas não acreditam ali no que o atalaia está dizendo, falando, que ter ouvido ou visto, e sim de quem não aceitou o aviso, da mesma forma o cristão é atalaia, porque se assenta nos lugares celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 6. Ele tem uma visão ali espiritual que o mundo não tem. Quer ver só? Ezequiel capítulo 3, versículo 19 diz assim: se avisares o perverso, ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua própria alma. Quer ver mais? Ezequiel 3:21. Se tu avisares o justo para que não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvarás a tua própria alma. Se nós falarmos e a pessoa se converter do seu pecado, do seu mau caminho, a sua alma é salva e nós não somos castigados. Não precisamos nos preocupar com os resultados, porque o Espírito Santo de Deus convencerá a pessoa do pecado. João 16:8. Temos que fazer então aqui a nossa parte. Deus fará o resto, porque Deus é justo. Muitas pessoas estão nas trevas e não conseguem ver espiritualmente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O atalaia, ele vê com os olhos espirituais. Agora aqui o sangue do atalaia. Escuta só o que Deus diz. Deus nos cobra o sangue da pessoa que precisa ouvir. Muitas vezes o Senhor Jesus nos dá uma palavra, que é uma mensagem ali evangelística. E nós temos aqui a responsabilidade, nós temos aqui então a missão de entregar esse recado de Deus, porque se o ímpio não morrer no pecado, e nós somos ocupados por não avisá-lo, Deus então cobrará cada palavra que nos deu se não entregarmos, e seremos castigados por isso. Ezequiel 3:18 diz assim, quando eu disser ao ímpio, Ezequiel 3:18, e o seu sangue da tua mão requererei. Ezequiel 33:8, e se não o avisares.
Qual é a mensagem do passado? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual é a mensagem do presente? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual é a mensagem do futuro? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Também para o justo, Deus nos dá uma palavra de edificação, exortação, ensino, chamar o povo para arrependimento. É por isso que Paulo fala: rogo, pois, meus amados irmãos, pela misericórdia de Deus, que assim cada um de vocês comece a apresentar diante de Deus o vosso corpo, por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que assim cada um experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade agradável de Deus. A edificação aqui, a exortação, quando vemos que o pecado está se aproximando dele, a justiça da pessoa não a salvará se ela cair em pecado. Romanos 6, 23. Ezequiel 3:20. Não serão lembradas suas ações de justiça que tiver praticado. Ezequiel 3:20, no seu pecado morrer. Ezequiel 3:18, aquele ímpio certamente morrerá. Então, ou seja, nós temos aqui a responsabilidade sobre a palavra que não entregamos. E o sangue da vítima nos será cobrado. Se nós então aqui avisarmos o ímpio, ele não se converter do seu mau caminho, ele certamente morrerá. Mas nós não temos mais a responsabilidade sobre a palavra, nem sobre a pessoa depois que avisamos este que tem a responsabilidade pelo pecado, pois já sabe da verdade. Ou seja, o atalaia, o sangue de inocente, será cobrado. É por isso que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Costumo dizer que há 3 passos para a salvação. Primeiro, ouvir a palavra. Segundo passo para a salvação, crer. Terceiro passo para a salvação, arrepender. Escute aí, o atalaia ouve a voz de Deus, vê o que Deus mostra e fala as palavras de Deus. Deus nos chama, Deus nos fala, Deus nos levanta e somos os seus atalaia. A nossa tarefa, a nossa missão, a nossa responsabilidade é abrir os olhos para ver e os lábios para então anunciar a mensagem do Senhor. Transferimos, pois, a responsabilidade sobre a palavra para assim a entregar. O Senhor tem falado conosco e nos chama para vigiar, sermos então atalaia. Quando o pecado vem, quando o diabo se aproxima, para que o povo possa se armar com a armadura do Senhor espiritual, ou seja, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os pés com a prontidão do evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito Santo. Avisando então ali quando o pecado vem, o diabo está se aproximando, para que o povo possa então se armar, se revertir da armadura do Senhor e fechar as portas para o adversário. O atalaia deve tocar a trombeta, anunciar a guerra contra o pecado, denunciar o pecado. Não importa se é o irmão ou a irmã, o povo vai ouvir ou não vai ouvir. É por isso que Paulo fala, instruindo a Timóteo na sua carta: prega a palavra em tempo ou fora de tempo, porque vai chegar um tempo, vai chegar uma época, vai chegar um ano, um mês, uma semana, um dia que o povo vai se recusar a dar ouvido à verdade. Ou seja, hoje em dia está uma inversão de valores. O povo não quer mais saber de Deus. A verdade, agora a mentira é verdade. Muitos estão ali no falso evangelho. Qual é o falso evangelho? Fazendo com que o porco se sinta como se fosse ovelha, num falso evangelho passageiro, num falso evangelho que não condiz com a sã doutrina do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a missão aqui do atalaia é pregar a palavra de Deus, é falar aquilo que o Senhor Jesus manda, é falar aquilo que o Senhor Jesus fala ao seu coração. Não posso temer, eu não posso me apavorar, porque quem manda
é o Senhor. A Bíblia diz que Ezequiel vai estar ali com uma mesa, um anjo vai colocar um rolo. Fala assim: Ezequiel, come o que eu te dou, ou seja, fala o que eu estou mandando. Eu me responsabilizo. Que Deus possa te abençoar. Em o nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Seja a atalaia do Senhor Jesus Cristo. Minha irmã e meu irmão.